Imagina a seguinte cena: uma marca de altíssimo luxo, tipo uma Ferrari ou uma Rolex, pegando todo o estoque que tem, empilhando no meio da rua e simplesmente tacando fogo. Uhum. Fogo mesmo, só para garantir que o preço daquele produto não caia na vitrine da loja. Parece uma loucura absoluta, né? É bizarro. Mas foi exatamente isso que o governo brasileiro fez ali na década de 30 com o produto mais valioso que o país tinha: o café. Pois é. E, por mais incrível que pareça, foi justamente essa fogueira gigantesca que acendeu a faísca para o Brasil deixar de ser, sabe, um país totalmente agrário. Uma fazendona, né? Exato, uma fazenda gigante, e começar a virar uma potência industrial. Essa imagem do café queimando resume super bem a brutalidade das mudanças que a gente vai explorar hoje. E o material que a gente tem na mesa para guiar essa conversa é denso, mas muito fascinante. É uma apostila universitária de economia brasileira. Sim, foi escrita pelo professor Dr. Hodson Juarez. Isso. É um material elaborado para o curso de Relações Internacionais da Unifap, a Universidade Federal do Amapá. E o que o professor faz ali não é tipo só listar um monte de datas. Ele realmente disseca a mecânica pesada por trás de todas essas transformações. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque a nossa missão nessa nossa imersão profunda de hoje é entender de verdade essa montanha-russa que foi a economia brasileira ali entre as décadas de 30 e de 80. Exatamente. O objetivo para quem está acompanhando a gente é desvendar como o país abandonou aquele status de exportador de grãos para virar uma economia urbana, uma economia industrial, e tudo isso no espaço de só meio século. Em termos históricos, é um piscar de olhos, né? É muito rápido. E claro, a gente quer descobrir qual foi a fatura dessa pressa toda. Porque olha, essa história envolve queimar milhões de sacas de café, construir uma capital inteira no meio do nada e criar um cartão de crédito internacional que explodiu de um jeito inacreditável. E para a gente entender toda essa aceleração, o texto do professor Hodson obriga a gente a olhar primeiro para o freio brusco que iniciou tudo isso. O cenário ali da Primeira República antes de 1930. Certo. A estrutura econômica inteira do Brasil era projetada para fora. Era um modelo, assim, estritamente agroexportador. E quando a fonte fala em modelo agroexportador, a gente está falando de uma dependência quase que doentia de uma única planta, né? Uhum, total. O café era o que pagava as contas do país inteiro. A gente vendia os grãos lá para a Europa, para os Estados Unidos, e com esse dinheiro o Brasil importava basicamente tudo que era produto manufaturado. De tecidos até maquinário pesado, tudo vinha de fora. Tudo. E era um sistema que funcionava bem até o dia em que o mundo inteiro simplesmente acordou e parou de comprar o nosso café. É o fatídico choque de 1929. A Grande Depressão atinge os Estados Unidos e a Europa com força total. E aí o preço do café derrete. A apostila aponta que a queda do preço chegou a algo tipo 50%. Nossa. Isso entre 29 e 31. Imagina, a principal fonte de renda de uma nação inteira evapora do dia para a noite. E a resposta do governo brasileiro para essa crise é justamente onde entra aquela sua história da fogueira do começo. Pois é, eu li isso no texto, que eles começaram a comprar e destruir o próprio produto. Mas o volume dessa operação me deixou perplexo. Quão grande foi essa intervenção na vida real? Olha, os números são de cair o queixo. Entre 1931 e 1944, o governo destruiu cerca de 78 milhões de sacas de café. Caramba! 78 milhões? Sim. Para quem nos escuta conseguir visualizar bem a escala da coisa, isso equivalia a uns 3 anos inteiros do consumo mundial de café. 3 anos do consumo do planeta inteiro? Exatamente. Tudo isso virando fumaça. Ou então sendo jogado no fundo do mar. Mas vem cá, qual é a lógica econômica por trás de uma decisão dessas? Porque, olha, para uma pessoa comum, você queimar o seu próprio produto bem no meio de uma crise global soa como o maior tiro no pé possível. É contraintuitivo, né? Muito. Como que isso ajudou o país de alguma forma? O que é fascinante aqui é o efeito colateral dessa loucura toda. Na economia, a gente chama isso de política macroeconômica anticíclica. Anticíclica, tá. Quando o governo comprava o café dos produtores, mesmo que fosse literalmente para queimar depois,
Ele estava garantindo que o dinheiro continuasse fluindo para as mãos daquelas pessoas. Para os cafeicultores, para os trabalhadores das fazendas, ou seja, a renda interna do país foi mantida viva de forma totalmente artificial no meio da pior crise que o capitalismo já tinha visto. Entendi. Então as pessoas aqui dentro do Brasil, apesar de tudo, continuavam com algum dinheiro no bolso para gastar. Exato. Mas aí entra um gargalo gigante, não entra? Porque a crise lá fora desvalorizou a nossa moeda de um jeito absurdo. O brasileiro tinha aquele dinheiro da venda do café, garantida pelo governo, ele queria comprar, sei lá, uma geladeira, uma máquina de costura, um tecido bom. Sim. Mas trazer isso de fora tinha ficado inviável. Caríssimo, né? E é exatamente essa tempestade perfeita que a apostila detalha pra gente. Você tem uma população que ainda tem demanda, que tem algum dinheiro na mão graças a essa proteção do governo. Mas as coisas importadas estão inacessíveis. O câmbio estava horrível. O dólar foi nas alturas, basicamente. É, tipo isso. Aí o que acontece? Os empresários locais olham para esse cenário e pensam... Opa, tem uma oportunidade de ouro aqui. Exatamente. Começa aí o que a gente chama de modelo de substituição de importações. Ficar aqui dentro mesmo. Isso. Perfeito. O que começou ali como um instinto de sobrevivência pura do mercado acaba se transformando numa estratégia de Estado muito forte, principalmente sobre o governo de Getúlio Vargas. Certo. A substituição de importações vira meio que a bússola do desenvolvimento brasileiro. Só que tinha um problema estrutural imenso no meio do caminho. Qual? Para você ter fábricas de sapato, de roupa, de bens de consumo, você precisa de aço para fazer as máquinas, você precisa de minério, precisa de energia, muita energia. E o setor privado brasileiro daquela época não tinha a menor condição, não tinha bolso para aportar o capital colossal que era necessário para criar essa indústria de base do zero. Então o Estado precisou arregaçar as mangas e virar o grande empresário do país, assumir o risco. O texto do professor Hodgson é muito cirúrgico nesse ponto. O Estado forja a base da nossa indústria. Por exemplo, em 41, o governo cria a Companhia Siderúrgica Nacional, A CSN. a CSN, para garantir a produção de aço. Aí, no ano seguinte, em 42, eles fundam a Companhia Vale do Rio Doce para extrair o minério de ferro. Nossa, tudo muito em sequência, né? Muito rápido. E mais tarde, em 53, impulsionado por aquela campanha gigante do O Petróleo é Nosso, surge a Petrobras. E tem um detalhe que a apostila traz que eu acho fantástico e que a gente muitas vezes esquece quando fala de indústria. O Vargas não criou só as fábricas de aço e de óleo. Ele criou o consumidor também. Quando o texto menciona a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho em 43, isso não é, sei lá, apenas uma questão de política social ou direitos humanos. Se a gente conectar isso com a figura maior, a CLT vira uma engrenagem vital daquele motor econômico. Exato. Garante salário mínimo, sabe, férias remuneradas, jornada de trabalho bem regulamentada. Isso significa, na prática, colocar uma certa previsibilidade financeira na vida daquela população urbana. Trabalhadores com uma renda mínima e algum tempo livre viram instantaneamente o mercado consumidor que vai comprar tudo que as fábricas estão produzindo. Exatamente. É o casamento perfeito entre a oferta que estava nascendo e a demanda que foi estabilizada. Então, olha só. Vargas vai lá e constrói toda essa fundação pesada da casa. Ele põe o aço, põe o minério, o petróleo e a classe trabalhadora com dinheiro no bolso. Mas, avançando na leitura do material, fica muito claro que o país acaba esbarrando num teto físico terrível. E que teto era esse? Você tem uma fábrica pronta, mas você não tem uma estrada asfaltada para o caminhão escoar o produto até o porto ou até o mercado. Você tem o operário pronto para trabalhar, mas as cidades não têm infraestrutura mínima para ele viver e chegar no serviço. Ah, sim. Esse gargalo logístico e de infraestrutura parecia que ia asfixiar o país, e é o que força o próximo passo drástico dessa nossa história. Pois é, a casa tinha uma fundação até que sólida, mas não tinha as paredes, não tinha o telhado e principalmente não tinha as luas em volta. Faltavam as vias de acesso. Exato. E a pressão para construir isso tudo rápido estava imensa. É bem nesse gargalo que surge a figura do Juscelino Kubitschek, ali nos anos 50. O JK, o cara que entrou com aquela promessa que a gente escuta até hoje nas aulas de história da escola. Crescer 50 anos em 5. Uma ambição impressionante, né? E ela foi toda desenhada no famoso plano de metas.
A apostila detalha bem que esse plano tinha 31 objetivos. E eles eram super focados em sanar exatamente esses gargalos que você mencionou agora há pouco. Energia, transporte, mais indústria de base. Isso. Mas a cereja do bolo, o que eles chamavam de metassíntese, aquele projeto que coroava tudo isso e forçava o país a se integrar de vez, foi a construção de Brasília. Que loucura! O custo de erguer uma capital inteira no meio do nada deve ter sido, assim, astronômico. E foi. O professor Hodgson cita que Brasília consumiu algo em torno de 2,5% de todo o PIB da época. Nossa, é muita coisa para um projeto só. Demais. E foi erguida ali no meio do Planalto Central em menos de 4 anos. Menos de 4 anos? Sim, o impacto logístico de uma obra dessas é insano. Pensa no esforço homérico de rasgar rodovias pelo cerrado adentro só para levar cimento, ferro e os trabalhadores lá para o meio do centro do país. Isso acabou deslocando o eixo político do Brasil, que ficava todo ali no litoral, e jogou para o interior. E forçou uma integração de um território nacional que era gigantesco e desconectado. Exatamente. E aproveitando o gancho das rodovias que você falou, ao mesmo tempo que o asfalto começava a cortar o interior, os carros que iam rodar nessas estradas começavam a ser montados aqui dentro do Brasil. O texto destaca bem isso. O governo do JK abriu as portas escancaradas para o capital estrangeiro. Ele foi lá e trouxe montadoras gigantes tipo a Volkswagen e a Ford. Mas tinha uma regra do jogo muito específica para essas empresas poderem entrar aqui. Não tinha. Não era só chegar e vender o carro pronto. Tinha, sim, era a exigência de nacionalização progressiva. Tá, e como funcionava isso? O governo basicamente dizia assim, olha, vocês podem vir, podem montar suas fábricas de carros aqui no Brasil, mas a cada ano que passar, uma porcentagem maior das peças desse carro vai ter que ser fabricada aqui no nosso solo nacional. Ah, então não dava para só importar o motor e a porta e montar aqui. Não dava. Isso forçou o nascimento de toda uma cadeia gigantesca de pequenas e médias indústrias de autopeças ao redor das grandes montadoras. Brilhante. E o resultado prático disso foi um boom absoluto. O PIB brasileiro cresceu a uma média de 7% ao ano durante a era JK, e a produção industrial teve uma expansão assombrosa de 80%. Peraí, pausa rápida para a gente processar esses números. Pode falar. Crescer os 50 anos em 5 e expandir uma indústria inteira em 80% num mandato presidencial? Olha, me perdoa. Mas isso soa idêntico àquele estudante universitário que deixa o TCC para a última semana. Nossa, clássico. Né? Ele toma 3 litros de café, vira umas 3 noites seguidas acordado, digita loucamente e, por incrível que pareça, ele consegue entregar o trabalho no prazo. E às vezes até tira nota boa. Exato. A nota pode até ser 10, mas no dia seguinte à entrega, ele entra num colapso físico total. O coração acelera, vem a exaustão, ele adoece. A economia brasileira não teve um colapso depois de toda essa privação de sono? A sua analogia é absolutamente perfeita, porque a fatura desse estudante chega na forma de colapso de saúde, né? E a fatura do Brasil chegou na forma de uma inflação galopante e de um endividamento bizarro. A conta sempre chega. Sempre chega. O Estado precisou injetar um volume absurdo de dinheiro na economia para financiar essas obras faraônicas todas e dar subsídios gigantescos para atrair as indústrias de fora. E de onde que eles tiravam tanto dinheiro? De 2 fontes muito perigosas. Primeiro, o endividamento externo começou a subir consideravelmente. A gente pegava emprestado. E segundo, o governo usou a máquina pública para emitir moeda. Imprimir dinheiro mesmo. Imprimir dinheiro a rodo. E aí a lógica macroeconômica é implacável. Quando você injeta uma quantidade massiva de dinheiro em circulação, sem que a riqueza real, física do país tenha crescido na exata mesma proporção, esse dinheiro perde o valor. O famoso derretimento do poder de compra. Exato, é um mecanismo clássico e cruel da inflação. A conta desse crescimento frenético gerou uma crise política e econômica colossal. O material relata que a inflação simplesmente perdeu todas as amarras no começo dos anos 60. Ela sai ali de uma faixa de uns 30% em 1960 e dá um salto para mais de 90% em 64. É assustador. Muito.
É o preço da comida no supermercado dobrando em questão de poucos meses. E tudo isso acontece num cenário de caos político muito intenso. Renúncia de presidente, troca de poder, e toda essa instabilidade gigantesca acaba abrindo espaço para uma mudança violenta de regime. Pois é, o regime militar se instala em 64 com um diagnóstico econômico muito claro, segundo o que o texto do professor Robson descreve. Eles olham e dizem: a casa está completamente bagunçada financeiramente. Precisava de uma faxina drástica e dolorosa antes que o país pudesse sequer sonhar em voltar a crescer. Então eles aplicam o que o jargão da economia chama de choque ortodoxo. A apostila menciona o famoso PAEG, né? O Programa de Ação Econômica do Governo. Mas olha, para quem está acompanhando a gente e não é economista, o que significa um choque ortodoxo na prática, ali no dia a dia da pessoa comum? Significa cortar na própria carne para conter os preços. O governo simplesmente puxou o freio de mão da economia. Na vida real, isso envolveu um arroz salarial fortíssimo. Arroxo salarial é quando o salário não acompanha a inflação. Isso mesmo. Os salários das pessoas pararam de subir no mesmo ritmo dos preços, o que achata violentamente o poder de compra das famílias. Envolveu também cortes rigorosos nos gastos públicos e um aperto severo no crédito para empresas. Ninguém conseguia dinheiro fácil mais. E além desse freio, eles fizeram algumas reformas nas instituições também, não fizeram? Fizeram reformas robustas. A criação do Banco Central, por exemplo, em 64, a ideia era tentar colocar alguma ordem naquela farra de emissão de moeda e organizar o sistema financeiro nacional. É importante a gente fazer um parênteses e reforçar para quem nos ouve que o nosso foco aqui, guiado estritamente pelo material base do professor, é olhar puramente para os mecanismos macroeconômicos e estruturais que a apostila descreve. Com certeza, a gente está focando nas engrenagens da economia daquela época. Exato. Então, voltando para a economia. Sobre esse aspecto estritamente técnico e econômico, o PAEG até cumpriu a sua função. Aquele arroxo violento espremeu a inflação para baixo, arrumou minimamente as contas públicas e, ironicamente, preparou o terreno para a fase mais explosiva de crescimento do século XX no Brasil. O período que ficou conhecido na história como o milagre econômico, ali entre 68 e 73. Esse mesmo. Porque os números dessa época que o texto descreve, eles parecem ficção. O país estava crescendo a uma média de 11% ao ano. E diferente da época do Juscelino, a inflação estava mais ou menos contida na faixa dos 18%. Foi a era de ouro dos megaprojetos de infraestrutura, sabe? É quando a gente vê umas obras simplesmente colossais saindo do papel de uma vez só. Quais, por exemplo? A rodovia transamazônica, que rasgava o norte do país, a ponte Rio-Niterói, a construção daquelas usinas hidrelétricas gigantescas tipo Itaipu e uma expansão pesadíssima da indústria de base. Mas tem um detalhe crucial aí. O que permitiu essa farra não foi só aquele arroxo interno que eles fizeram. Foi o cenário global ajudando, né? O famoso dinheiro barato. Exatamente. Havia uma inundação de liquidez nos bancos internacionais. Tinha muito dólar sobrando no mundo. Os juros lá fora estavam baixíssimos. Aí o Brasil olhou para aquele crédito todo, abundante e barato, e pensou: vou pegar tudo emprestado. E o país alavancou o próprio crescimento, pegando rios de dinheiro no exterior para pisar fundo no acelerador da infraestrutura aqui dentro. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, como em toda boa montanha-russa, depois daquela subida gigante maravilhosa, o carrinho despenca. Despenca com força. E o vilão que furou o pneu desse milagre brasileiro veio lá do Oriente Médio. O texto detalha muito bem os dois grandes choques do petróleo que o mundo sofreu. O primeiro em 73 e depois o segundo choque em 79. E o Brasil, ironicamente, era o paciente perfeito para sofrer com o choque do petróleo, né? Nossa, completamente. Lembra que o JK lá atrás abriu as rodovias todas e trouxe a indústria automobilística? Uhum. Pois é, o país praticamente abandonou os trens, as ferrovias e se tornou refém do transporte rodoviário. Caminhão para levar a safra de soja, carro entupindo as cidades, as fábricas rodando a todo vapor. Tudo isso precisava de petróleo, e o Brasil importava cerca de 80% de todo o combustível que ele consumia. Era uma dependência brutal, aí o preço do barril no mundo decola da noite para o dia, a conta de importação do Brasil estoura completamente. A lógica básica ditaria o quê?
Diante de um choque absurdo desses, o país deveria tirar o pé do acelerador, engolir o prejuízo da crise e ajustar as contas de novo. Certo, seria o mais prudente. Mas não foi o que aconteceu. O governo lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o chamado IPND. A ideia dos caras era continuar crescendo. Investir mais bilhões para produzir insumos básicos aqui dentro e não depender tanto do exterior. Olha, é uma aposta altíssima. Pensa bem, enquanto o resto do planeta inteiro estava puxando o freio, entrando em recessão pesada para absorver o baque do petróleo, o Brasil decidiu que ia tentar atravessar a tempestade, acelerando ainda mais o carro. Mas isso não é tipo o equivalente a uma pessoa que acabou de perder a principal fonte de renda e, em vez de cortar os gastos do cartão de crédito, ela vai lá no gerente do banco, pega um empréstimo gigantesco, faz uma mega reforma na casa e mantém um padrão de vida de luxo fingindo que a crise nem chegou? E ainda rezando para o salário voltar a subir milagrosamente no futuro, né? Exato. É uma aposta cega. Se a gente conectar isso com a figura maior ali do final dos anos 70, essa sua metáfora do cartão de crédito descreve o IPND perfeitamente. O Brasil precisava desesperadamente de dólares para pagar a conta do petróleo, que agora estava caríssimo. Certo. E, ao mesmo tempo, precisava de mais dólares para continuar financiando aquelas usinas, os portos e os polos petroquímicos do novo plano de crescimento. De onde saiu o dinheiro? A solução foi recorrer de forma muito agressiva aos bancos internacionais de novo. Só que, e aqui está a tragédia, as regras daquele jogo mundial tinham mudado. Como assim mudado? Sabe aqueles empréstimos fáceis que o Brasil tomava? Eles tinham taxas de juros flutuantes. Ah, juros flutuantes é um perigo? Muito. Ou seja, a taxa que o país ia pagar no futuro dependia de como estivessem os juros internacionais lá na frente. E a apostila do professor Hodgson traz o reflexo dessa armadilha muito claramente. A nossa dívida externa, que era de mais ou menos 6 bilhões de dólares ali em 70, ela dá um salto para absurdos 70 bilhões de dólares no comecinho da década de 80. Caramba, é uma explosão em apenas 10 anos. De 6 para 70 bilhões. Uhum. E a bomba relógio desses juros flutuantes que você mencionou finalmente explode no final dos anos 70, não é isso? Explode e estilhaça a economia da América Latina inteira, não só do Brasil. Em 79, os Estados Unidos começaram a enfrentar a própria crise de inflação deles lá. E aí o presidente do Banco Central, na época, o Paul Volcker, ele faz o que todo Banco Central faz quando quer matar a inflação. Ele sobe os juros. Eleva a taxa de juros a patamares históricos e como aquela dívida monumental do Brasil estava atrelada aos juros americanos, o valor que a gente precisava pagar mensalmente só de juros disparou da noite para o dia. Meu Deus. Então a fatura do cartão de crédito literalmente triplicou de tamanho enquanto a renda do país era a mesma. Exatamente isso. E o golpe de misericórdia final vem logo em 82. O México, que estava numa situação muito parecida com a nossa, levanta as mãos e simplesmente joga a toalha. Eles dão um calote. Eles dizem, quebrei, não consigo pagar minha dívida externa. Isso causa um pânico generalizado nos bancos internacionais. Imediatamente, eles cortam qualquer tipo de novo empréstimo para os países em desenvolvimento, a torneira fecha de vez. O fluxo de dólares para o Brasil seca completamente. Seca. O país fica sem crédito no exterior para rolar a dívida e sem dinheiro em caixa para pagar as contas do dia a dia. E assim, de um jeito trágico, se inaugura a sombria década perdida dos anos 80 no Brasil. O crescimento econômico simplesmente desaparece. Aquela inflação que o Paeg tinha espremido lá atrás ressurge como um monstro totalmente incontrolável. Que logo depois viraria aquela hiperinflação assustadora que muita gente lembra. Exato. E a dívida externa esmaga qualquer capacidade do Estado de fazer investimento novo. É aquele modelo estatal que sustentou meio século de transformação, entrou num colapso total. O Estado brasileiro simplesmente esgotou a sua capacidade de financiar o desenvolvimento da nação. Bom, então, amarrando os pontos principais de toda essa nossa conversa, o que tudo isso significa no fim das contas? É uma grande pergunta. A gente navegou por 50 anos de história de 30 a 80, desde aquelas fogueiras de café até o calote iminente da dívida lá fora. E o material deixa uma lição meio brutal. O Estado foi, inegavelmente, o arquiteto indiscutível da economia moderna brasileira. Com certeza.
Através dessa política de substituição de importações, forjou-se um país urbano, com indústrias pesadas, com usinas, rodovias para todo lado e uma classe trabalhadora nova. Mas nada disso, absolutamente nada, foi mágica. Teve um preço, né? Um preço altíssimo. O custo real dessas decisões todas foi um endividamento externo crônico e aqueles ciclos cruéis de inflação que viriam a punir os brasileiros, principalmente os mais pobres, ao longo de muitas e muitas décadas. E sabe qual é a razão pela qual quem acompanha a nossa exploração de hoje deve realmente absorver esse conhecimento? Por quê? Porque esse meio século que a gente discutiu desenhou o DNA do Brasil contemporâneo que a gente vive. A infraestrutura que a gente usa hoje, o lugar onde as nossas indústrias estão instaladas, essa nossa dependência maluca de caminhões para tudo, e até mesmo aquela cultura política de intervenção estatal forte na economia. Tudo, absolutamente tudo isso nasceu aí. Tá tudo conectado. Tá, e essa história toda ensina pra gente principalmente como funciona a mecânica das chamadas soluções fáceis. O crescimento forçado artificialmente, seja você emitindo moeda e imprimindo dinheiro ou tomando dívidas colossais com juros flutuantes. Isso sempre, sempre esconde faturas invisíveis que gerações inteiras no futuro vão ter que pagar. É um peso histórico formidável. E, olha, a leitura de todo esse cenário me deixa com uma provocação final para a gente pensar. O pilar inteiro dessa era de ouro se chamava substituição de importações. Porque o grande sonho de consumo do Brasil era finalmente ser independente. Não precisar comprar os produtos estrangeiros industrializados. Mas, ao tomar dezenas de bilhões de dólares emprestados lá em bancos americanos e europeus para construir essas estradas de fábricas nacionais, será que o país realmente conquistou a sua independência? É uma ótima pergunta. Ou será que nós apenas trocamos uma submissão que era aos produtos estrangeiros por uma submissão aos credores estrangeiros? Fica a reflexão para quem nos ouve. Olha, é um ponto de interrogação excelente para encerrar o diagnóstico dessa montanha-russa toda. Adorei! Então terminamos aqui por hoje. Um agradecimento imenso a todo mundo que ficou com a gente em mais essa jornada intelectual e exploração profunda das nossas fontes. Até a próxima!